Boa tarde a todos. Meu nome é Thais Laiana. Eu sou da Universidade Federal do Semiárido, do Programa de Pós-Graduação em Manejo de Água e Solo, a nível de mestrado. E é um prazer estar no segundo workshop do PRH 55.1, que vem tratar de estratégias sustentáveis da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis. Eu vou trazer para vocês o meu projeto de pesquisa, que é intitulado de Utilização das cinzas da casca de castanha de caju para o tratamento da água produzida de petróleo, visando seu reuso no cultivo de oleaginosas. O meu orientador é o professor Luiz César. A nossa linha de pesquisa é o manejo de solo e água na agricultura. E eu trago aqui os meus agradecimentos ao programa de pós-graduação da UFESA, à concessionária da minha bolsa, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, à coordenação do PRH 55.1 por ter nos proporcionado esse momento de congresso. E vamos dar início. Bom, trazendo aqui um pouco do resumo, certo? A gente tem uma séria problemática ambiental na indústria do petróleo, na indústria petrolífera, que vem a ser o descarte no meio ambiente da água produzida de petróleo, a AP. Por isso, o objetivo principal desse projeto é promover o tratamento da água produzida através da técnica de adsorção, utilizando como adsorvente o carvão ativado à base das cinzas da casca da castanha de caju, que a gente vai utilizar como sigla a CCCC, para o tratamento da água produzida de petróleo e a sua posterior utilização no processo de irrigação de diferentes culturas oleaginosas, as quais vão ser responsáveis por proporcionar uma alternativa viável para a produção de biocombustíveis. Como objetivos específicos, nós temos o tratamento da água produzida de petróleo em ensaio de adsorção em colunas de leito fixo, o plantio da cultura do girassol e monitoramento solo-planta. As palavras-chave do meu projeto são resíduo petrolífero, bioabsorventes, biocombustíveis, água, solo e planta. Quais são as hipóteses que eu levanto no meu projeto? O tratamento por adsorção com o CCCC vai proporcionar uma água com parâmetros estáveis para o cultivo do girassol? Como vai se desenvolver essa planta? Como vai se comportar o solo nesse plantio? E essa semente de girassol, ela vai ser aproveitável para a produção vai ser aproveitável como biomassa para a produção de biocombustível? Aqui eu vou trazer uma breve introdução a respeito do tema, onde nós temos que a água produzida é o efluente resultante dos processos de separação existente nas estações coletoras e de tratamento na produção de petróleo. O tratamento e o descarte desse efluente tem se tornado um dos maiores desafios da indústria do petróleo atualmente, como eu já falei. E por que tão complicado? Devido à dificuldade de degradação de todos os compostos presentes na água produzida, até um nível adequado que seja permitido o descarte seguro dessa água no meio ambiente. Pois essa água tem
é uma mistura muito complexa. Ela tem compostos orgânicos, inorgânicos, que estão dispostos sem tratamento, porque hoje a água produzida só recebe o tratamento pelas indústrias petrolíferas para a diminuição do teor de óleos e graxas. Os outros componentes não são tratados. Então, o desafio é esse, que a gente trate os outros poluentes de forma que seja seguro descartar em águas superficiais, águas subterrâneas e no solo. E para isso, para solucionar essa problemática, justamente é que vem se pesquisando novas tecnologias, novas formas de tratamento. Porém, a dificuldade é que não se consegue unificar uma metodologia universal para o tratamento da água produzida. Por quê? O grande desafio é encontrar uma matriz tecnológica que possua alta capacidade adsortiva, estabilidade química e física, além do baixo custo para que ela possa ser aplicada em longa escala. O que vem a ser a água produzida? A água produzida é uma mistura de diferentes compostos orgânicos e inorgânicos presentes na rocha reservatória, assim como o óleo e o gás. E é o maior efluente gerado na produção de petróleo. Possui uma composição elevada de teores de sais, óleos dissolvidos, metais pesados e substâncias tóxicas. Aqui ao lado, eu trago para vocês diferentes fases do tratamento de uma água produzida. E o carvão ativado? Bom, já existe um tipo de carvão ativado comercializado, porém esse carvão ativado ele é muito oneroso financeiramente e não representa uma possibilidade de ser utilizado atualmente na indústria do petróleo, né? Em longa escala é um gasto absurdo. Bom, o carvão ativado, ele é um material carbonoso, poroso, obtido no processo da queima de incineração desse material, onde essa queima vai proporcionar o aumento da porosidade interna desses grãos, sendo que essa porosidade ela depende da área superficial do poro, do tamanho e distribuição desses poros, do material usado na fabricação, no processo utilizado na ativação. O nosso material base para o carvão ativado vai ser a casca de castanha de caju. Então, aqui eu trago duas imagens. Inicialmente, a casca de castanha de caju, depois que ela sai da queima na agroindústria, e abaixo o carvão ativado feito da casca de castanha de caju. Então, é isso. O nosso projeto, ele vem trazer uma possibilidade, utilizando um material natural, de fácil acesso, que é um resíduo da agroindústria, que seria descartado como lixo, agora nós vamos usar como forma de tratamento para o resíduo da indústria petrolífera. O que vem a ser o processo de adsorção? Em resumo, basta se imaginar uma esponja absorvendo água suja de uma pia. Que essa água ela vai ter diferentes componentes, inclusive óleo. A estrutura da esponja se configura como o adsorvente. O adsorvente vai ser o nosso carvão ativado, certo? Que aí vai ter diferentes poros, diferentes ranhuras, diferentes aberturas, que vai ter mesoporo, macroporo, microporo, e entre esses espaços, esses vazios, se tem
os gases, os produtos químicos, as moléculas orgânicas, as moléculas inorgânicas, de grandes a pequenas, e tudo isso vai se agregando na estrutura do carvão ativado. Tudo que se agrega à estrutura do carvão ativado é chamado de adsorvato, certo? E funciona basicamente assim, entre aspas, o carvão ativado, ele chupa todos os poluentes ou alguns poluentes que for possível, dependendo do que o estudo mostrar, a potencialidade que o estudo mostrar, vai chupar os poluentes dessa água produzida. Trazendo também um pouco do estado da arte, desse tema de pesquisa. Sim, já existem outros pesquisadores tratando disso. Autores como Cavalcante et al. De 2018, Rocha et al. De 2019, Farias et al. De 2020, Albuquerque de 2021, Silva et al. De 2021, Leite Gomes de 2021 e Oliveira de 2021, onde esses autores procuraram justamente alternativas para adsorventes, que aí a gente vai ter a casca da castanha de caju, o pó de serragem, o bagaço de cana-de-açúcar, a casca de arroz, o pó de casca de coco verde e a casca de banana. E eu trago também a tese de doutorado da Fabrícia Costa, que foi a produção e capacidade de fitoextração do girassol irrigado com água produzida, que foi concluído em 2018. É uma pesquisa do programa de pós-graduação de manejo de solo e água, onde eu estou inserida, e é uma pesquisa em que eu vou me basear muito para fazer principalmente os ensaios de caracterização de água produzida. A metodologia. A minha metodologia, ela vai ser disposta nas diferentes etapas: amostragens e coleta, caracterização físico-química da água produzida antes do tratamento, caracterização das cinzas e montagem de leito fixo, ensaio de adsorção em leito fixo, em coluna de leito fixo, tratamento da água produzida do petróleo, caracterização físico-química da água produzida pós-tratamento, plantio de girassol e monitoramento solo-planta e, finalmente, o tratamento estatístico. Amostragens e coletas. Bom, as amostragens de água produzida serão fornecidas por empresas do ramo petrolífero, atuantes no estado do Rio Grande do Norte. Após essa coleta, os recipientes serão vedados, identificados e depois levados para análise no laboratório de solo, água e planta do semiárido, o LASAPSA, da Universidade Federal do Semiárido, a UFESA. E as cinzas da casca de castanha de caju serão fornecidas por empresas de processamento de grãos, também atuantes do Rio Grande do Norte. E esse procedimento de coluna de adsorção por leito fixo, ele vai ser realizado no Laboratório de Pesquisa em Petróleo e Biocombustíveis, o LAPPB, do PRHNP UFESA, também localizado na UFESA Mossoró. E aqui, baseado na autora Costa, 2018, nós estaremos rastreando, buscando identificar os seguintes parâmetros da caracterização físico-química da água produzida antes do tratamento: o pH, condutividade elétrica, cátions e ânions, metais pesados, teor de óleos e graxas, e a partir dos valores de sódio, cálcio e magnésio será feito o cálculo da RAS, que é a razão de absorção do sódio, é um parâmetro muito utilizado para qualificar a água para uso de irrigação. E aqui a gente tem outros possíveis ensaios que possam ser feitos, que vêm a ser cor, turbidez, acidez, alcalinidade e etc. A caracterização das cinzas e montagem de um leito fixo.
Após a obtenção das cinzas da casca de castanha de caju, essas serão caracterizadas por fluorescência de raio-x, difração de raio-x, a fim de avaliar a composição química e morfológica desse adsorvente. O ensaio de adsorção em coluna de leito fixo. Esse é um sistema de deslocamento em meio poroso, constituído por 2 filtros contendo areia de granulometria controlada e cinza da casca de castanha de caju, como a gente pode visualizar aí na figura 7, né? Na nossa legenda a gente vai ter os diferentes significados de cada etapa desse processo. Bom, depois de tratar da água, será feita novamente a caracterização físico-química desta água. E a fase do plantio do girassol e monitoramento solo-planta. Essa fase vai ser feita em um ambiente controlado, muito provavelmente numa casa de vegetação, onde estará sendo utilizando a água produzida pós-tratamento na irrigação da cultura do girassol, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dessa oleaginosa, onde vai estar sendo medido a altura da planta, o diâmetro do caule, a área foliar, o número de folhas, o teor de óleo, de acordo com a metodologia utilizada por Carmo et al. 2000 e Bataglia de 1983. Também será avaliado o solo, onde será verificada a alteração na fertilidade deste. Serão analisados os tributos físico-químicos antes e depois da aplicação da água produzida na irrigação dessas plantas. E esses atributos físico-químicos avaliados serão análise granulométrica, densidade do solo, densidade de partículas, porosidade, macro e micronutrientes. A gente vai seguir a metodologia descrita por Dona Gema et al. De 2017. E, claro, o tratamento de dados estatísticos, onde serão confrontados os intervalos das coletas, será efetuado o teste de comparação de média por tanque com 5% de probabilidade pelo software Assistat. Bom, os resultados esperados. Essa pesquisa, ela busca preencher lacunas na literatura científica, no nicho do tratamento das águas produzidas por adsorção. Aqui, o orçamento com resumo e usos de fontes, resumo de usos e fontes financeiras, onde a gente vai estar tendo pessoal técnico e científico, material de consumo, serviços de terceiros e encargos diversos financiados pelo PRH-NP e o FESA, totalizando mais de R$60 mil de custo para esse projeto. Aqui o cronograma, começando no ano de 2022, o cronograma para a realização das etapas da pesquisa, iniciando no mês 6 do ano de 2023, finalizando no mês 6 do ano de 2023. Aqui as nossas referências. Eu deixo muito obrigada a todos. Estou aberta a questionamentos, críticas, sugestões. E, mais uma vez, obrigada aos financiadores, obrigada à atenção de todos e tenham uma boa tarde.